Amigos, bom dia. As nossas propostas de estudo aos sábados do Evangelho segundo o Espiritismo nos foi reservado, então, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós encontramos as lições de Jesus a respeito do que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus, no capítulo 5º do versículo ou parágrafo de 43 a 48, e Lucas, no capítulo 6º do parágrafo ou versículo 32 a 36, onde as recomendações de Jesus são interessantes até para o nosso processo do nível evolutivo, quando Jesus vai apresentar as suas máximas. Falávamos há pouco com alguns amigos aqui do KSSF, antes de adentrarmos ao salão, de que com Moisés o processo era impositivo, dada a condição evolutiva das criaturas. Com o processo impositivo de Moisés, nós temos, os nossos amigos neurolinguísticas, que estudam neurolinguística sabem, é tudo não pode, não deve, não pode. Nos próprios 10 mandamentos são poucos aquilo que nós não temos como negativo. É uma situação onde, pela condição evolutiva do ser, ele precisa ser vigiado. E como elemento de vigilância permanente, havia então um Deus que ficava vendo o que as pessoas estavam fazendo. É tão forte, esses processos atávicos são tão fortes, porque vem até de atavô, são tão fortes que eles resistem, às vezes, na cultura popular. Você olha, Deus está vendo, até mesmo quando você está sozinho, etc., no seu quarto, Deus está vendo. Então veja quanto era a condição da vigilância, Um indivíduo precisava ser vigiado. Muito bem, com Jesus há uma alteração gigantesca. Por que isso? Porque o espírito está mais maduro. Entre Moisés e Jesus, nós temos uma diferença de 1.200 anos, Ou seja, Moisés está localizado a 3.200 anos da nossa era. Então nós temos uma diferença significativa, onde a maturidade do espírito, por incrível que possa parecer, evolutivamente falando, 1.200 anos não é tão significativo, mas para a condição do espírito, um ser dinâmico, ou seja, nós, um ser progressista, dinâmico, faz uma diferença muito, muito significativa 1.200 anos. Tanto é que Jesus não vem com os aspectos negativos utilizados pelo Moisés. Ele tem outra postura. Não é assim? Vamos ver um dos aspectos das suas máximas. Ele não coloca o não na frente. O que ele faz é amai os vossos inimigos. É uma proposta de ação, não é mais de negação. Fazei aos que vos odeiam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. São ações positivas daquilo que nós podemos fazer, e não mais o processo negativo de necessidade de vigilância, dada a condição evolutiva do ser estar ainda muito primária quando da passagem de Moisés. Apesar que Moisés faz uma diferença gigantesca, como o primeiro grande revelador, colocado, personalizado nele, onde ele vai trazer o código, não só, mas dos 10 mandamentos, que nós temos ali o primeiro código de reforma íntima no planeta. A segunda revelação com Jesus é também personificada nele, mas com uma estrutura completamente diferenciada, como dissemos, pela nossa condição evolutiva. São aspectos de ação e não mais de proibição. Ele continua dizendo, se só amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Se saudardes apenas os vossos amigos, o que fazeis mais do que os outros? É fantástico, porque ele faz com que a criatura raciocine dentro do ensinamento. Não há uma imposição, Não é o não faça ou uma imposição. Você tem que fazer assim. É uma colocação de maneira que leve o indivíduo a raciocinar. Com Jesus não há imposição de coisa alguma. E continua ele dizendo, sede, pois,
Cheios de misericórdia, depende da tradução, existem diferenças em relação às palavras utilizadas. Como cheio de misericórdia é o vosso Deus. É simplesmente fantástico, ou seja, ele usa uma relação de comparação dentro da capacidade do indivíduo em entender a divindade para a época, que também em apenas 2000 anos nós fizemos uma verdadeira revolução, menos até, né? Claro que no campo pura e simples de definição e não necessariamente de racionalidade ao entendimento, mas uma definição que muda o conceito da própria divindade pelo nosso processo evolutivo. Para a época de Jesus, nós temos que lembrar que ele não vai trabalhar a forma, ele trabalha o conteúdo. A forma da divindade no período de Jesus é uma forma antropomórfica, ou seja, o antropomorfismo é um Deus com características humanas. Ele não vai trabalhar a forma, porque seria de muito impacto para mentes que estão, né, há quantos milênios voltados para uma divindade com características humanas, inclusive com um design humano, né? Um Deus que, a rigor, era um velho de barbas longas, etc., com um livro aberto, cheio de linhas tortas, porque ele escreve certo em linhas tortas, na verdade. Só pode ser imaginado desse jeito. Muito bem, essa era a configuração, né, o design divino. Ele não vai mexer com esses aspectos, porque seria muito para a condição compreensiva das pessoas. As pessoas não estavam capacitadas para entender uma divindade, não é? Com a definição que nós temos e procuramos entendê-la. Estamos longe ainda de racionalizá-la, mas já definimos de forma bastante diferenciada. Ele trabalha conteúdo, levando o indivíduo a raciocinar, não impondo coisa alguma. Até porque aí está inserida a justiça de Deus. Não há imposições. Nós temos o processo da liberdade e com ela está inserida a justiça dela em nós mesmos. Temos a liberdade de agir, de pensar e de agir, e nos responsabilizamos sobre aquilo que estamos pensando e agindo. Se bem que pensamento hoje, pelo nível de conhecimento que nós temos, já é ação, não é verdade? Porque nós plasmamos tudo isso para depois materializá-la na nossa dimensão. Mas ele já existe a forma, já existe a condição, etc. A gente estuda isso com muita profundidade em André Luiz. Mas não só, mas muito profundamente em André Luiz. Na realidade, esses aspectos é que se constituem na justiça, não é? Eu sou o elemento causador, e, obviamente, como elemento causador que sou o responsável por aquilo que estou causando. E a grande diferença da lei de Newton, da terceira lei de Newton, é que o processo é causa e efeito, e não ação e reação, né? Há uma grande diferença. Ação e reação, eu teria a reação na medida exata da minha ação. Causa e efeito, não. Como elemento causador, eu continuo sendo. Então, se eu continuo sendo, fica exatamente ligado na condição daquilo que Pedro, na sua primeira epístola, vai nos ensinar, o apóstolo. O amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, de erros e faltas. O que acaba acontecendo é que, como elemento causador, se eu cometo um equívoco, à medida que eu me conscientize, porque o processo de conscientização não se dá de uma hora para outra, e essa é uma realidade, porque senão seria um choque tremendo, onde paralisaria o indivíduo em qualquer tipo de mudança. Não é verdade? Então, ele é gradativo. Por isso que os terapeutas que trabalham, por vezes, utilizando durante a terapia, e se são terapeutas transpessoais, se utilizando de processos regressivos, né, a terapia regressiva de vida passada, sabem muito bem que determinados tipos de traumas, situações, ocorrências, etc., não poderão ser acessadas pelos bloqueios inerentes ao próprio espírito, que não está preparado para aquilo, né? E é muito interessante, né? Desde que o processo não vá para questões curiosas, mas essa é a relação.
E à medida, então, que nos conscientizamos como elemento causador que somos, podemos ir alterando procedimentos e, com isso, minimizando essa conta, por vezes, de débito, até porque todas as criaturas, sem exceção, possuem aspectos positivos, por mais duras, por mais inconsequentes que se mostrem diante da sociedade. Todas elas têm. Todas as pessoas, porque nós somos, sendo frutos do amor, nós temos necessidade de amar. Então, é algo que vai despertar sobre qualquer tipo de situação. O indivíduo não é integralmente, não existe uma pessoa que diz assim, ele é integralmente desequilibrado, ele é integralmente mal, como nós costumamos utilizar em relação à classificação de quem quer que seja. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque no ser interiormente vibra o amor divino. Obviamente que acobertado pela ignorância, pelo desconhecimento das suas próprias capacitações. Vamos ver nos ensinamentos de Jesus, nas máximas de Jesus, vamos pegar um comentário de Kardec a respeito de amar os inimigos, né? Que esse é o grande desafio. E Kardec faz, né, aqui sinteticamente, ele diz assim, amar o inimigo é a mais sublime aplicação do amor ao próximo. É porque, como nós vimos nas máximas de Jesus, amar o amigo é fácil. Ele é nosso amigo. Não é verdade? Amar, cumprimentar, não é, Jesus? Cumprimentar as pessoas que nos cumprimentam é fácil. O duro é quando a gente entra no elevador e fala bom dia com um elevador lotado, por exemplo, a título de exemplo, e as pessoas, como super-homens e super-mulheres, possuem visão de raio-x e não nos enxergam literalmente. Né? E a gente, às vezes, sai dizendo assim, puxa, que turma mal educada. O bom dia tem que começar para quem? Para quem está desejando ele. Ponto. Não é verdade? Para quem? Eu nunca mais me esqueço, e eu já repeti isso várias vezes, ainda era da época, por incrível que possa parecer, do videocassete. Você não deve se lembrar disso. Você botava numa máquina, pá, baixava aquele negócio, porque depois colocaram uma máquina que se você só introduzia o cassete. Mas era assim, você colocava em cima, numa plataforma que você abaixava. Umas coisas impressionantes. Eu entrei na locadora com um amigo e... Locadora também é antiga. Aí, pois é. Mas, enfim, mas eu tenho direito de reservar, de dizer a minha idade. Vocês não, vocês são muito jovens. Aí o fato é que nós falamos, né, obviamente, para a atendente, cumprimentamos ela logo de manhã, né, demos o nosso bom dia. E como o silêncio se fez, o meu amigo comentou, silêncio mortal. A moça levantou e disse, essa já foi alugada. Jesus. Né? A pessoa vive... por isso que quando nós temos essa atitude, a pessoa pode estar vivenciando uma realidade que ela, às vezes, de problema, né? Pode ser de uma enfermidade, problemas que esteja vivenciando, a pessoa está fora, naquele momento, pelo menos, da realidade. E esse é um fato. Não é? Esta relação, esse exercício é de nós para com o outro. Nós é que temos que ter a consciência desse exercício positivo em nós mesmos. Porque nós, evidentemente, segundo André Luiz no livro Sinal Verde, ele diz, é evidente que você terá invejosos, porém não inimigos, o que é muito diferente. Não é verdade? É óbvio que nós cultivaremos invejosos, não tem por onde, porque a inveja é uma enfermidade onde o indivíduo de repente tem a capacidade, mas não quer se esforçar para chegar aonde a pessoa se encontra.
É simples assim. Não é um problema de incapacidade. Ele tem, porém, ele não está utilizando as energias para chegar naquele, ou até ultrapassar, né? Por que não dizer? Ultrapassar aquele ponto o qual ele inveja. Porém, isto é normal no mundo ainda que nós vivemos, mas daí nós criamos inimigos, vai uma diferença gigantesca, não é verdade? É o óbvio de evitar que o comentário, a colocação agressiva ao outro. Se eu sei que o outro fala, age com maledicência, eu não posso acusá-lo publicamente de maledicente, porque eu passarei a ser imediatamente o alvo da sua maledicência. Por isso que André Luiz faz essa colocação em relação à inveja e à criação do inimigo, né? Essa é uma situação que a gente pode utilizar para qualquer aspecto. Continua Kardec dizendo o seguinte: amar o inimigo representa uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. É o exercício da criatura nela mesma. Claro que então nós vamos ver alguns aspectos de reflexão sobre o que é ou o que não é amar os inimigos. Vamos começar com o que não é, né? Amar inimigo não é sentir confiança, ternura, amizade, simpatia, afeição pelo indivíduo. Não é possível. Há um processo de natureza energética, né, que vibra em nós, e a começar do contato áurico, ou seja, das energias emanadas pelo perispírito, pelo duplo-etérico, pelo corpo, elas são em fases diferentes, há um processo que já automaticamente não faz com que, não é, haja uma similaridade de aproximação. Falamos de semelhança, né? Não há contato. No português comum que nós usamos, o santo não bate, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque às vezes, e no meio espírita, às vezes nós encontramos algumas pessoas com colocações que não condizem com a realidade, né? O fato de eu conhecer alguém e não me simpatizar com esse alguém pode ser, essa pessoa pode ser algum inimigo de outra existência. E o contrário também seria verdadeiro. Pode ser um amigo de outra existência. Isso não é uma realidade. Nem poderia ser. E diríamos até que pode ser, em muitos poucos casos, possam acontecer. Mas vamos considerar como raridade. O que acontece é uma relação de natureza energética, onde não necessariamente os nossos interesses são semelhantes aos interesses da outra pessoa. Então nós temos que considerar esses aspectos, sim ou não? Se você é uma pessoa que gosta de assistir séries, por exemplo, porque agora a novela ganhou uma denominação diferenciada, né, muito mais qualificada, como séries. Aí, se você gosta de séries novelescas, é óbvio que o seu contato é mais agradável com quem goste para ter comentário, não é? Pegue torcedores de times diferentes e, evidentemente, que o contato dos torcedores do mesmo time é muito mais agradável do que, não é, você discutir com aquele que é o adversário. Então, é básico, tão básico quanto isto, é uma realidade esse processo de aproximação. Não significa que uma pessoa esteja melhor ou pior, muito pelo contrário. São situações que não existe similaridade, pura e simplesmente. Não é? Tem gente que gosta do verde e tem gente que gosta do amarelo. Ponto, morreu o assunto. Então, muito cuidado com essas situações, porque temos que tratar as coisas com o devido equilíbrio. E, por vezes, por esse contato inicial não acontecer, que é um processo de natureza energética que acontece dentro de uma casa espírita, por exemplo. Às vezes nós chegamos na casa espírita e não nos sentimos, num primeiro momento, né, nas primeiras oportunidades, às vezes nós não nos sentimos bem. Tem algum problema na casa? Não. Significa, tem algum problema conosco? Não necessariamente. Significa pura e simplesmente uma adequação de natureza energética. Eu não estou habituado, por exemplo, a frequentar um local onde o nível vibratório, o nível de interesse é evidentemente muito diferente daquela situação que eu viva no meu dia a dia.
que eu viva no meu trabalho, ou aonde quer que eu me relacione, por vezes são tão antagônicos da postura e dos interesses daquelas criaturas que se reúnem na casa espírita, por exemplo, para falar de nós mesmos, que eu, a adentrá-la, tenho esta relação de diferenciação energética, não me sinta bem num primeiro momento, para com o passar do tempo eu me integre, literalmente, energeticamente falando, eu me integro. E aí começo a aferir a maravilha que é das vibrações, dessas energias que estão no ambiente, a começar não só trabalhadas pelos mentores, mas trabalhadas também pelas pessoas presentes, porque a rigor a gente vem na casa espírita com uma proposta de mudança. Se a gente vem na casa espírita com a mesma proposta daquela que nos movia até então, qual é a diferença que ela faz na nossa vida? Não falamos da casa em si, mas falamos dos ensinamentos que são emanados na casa. Qual a diferença que faz? Bom, se isto é uma realidade, uma coisa tão simples, imagina quando você tem algum problema de você para com o outro, ou do outro para com você, ou de você para ou de ambos. Não há uma condição de um conflito energético, então não vai dar para sentir confiança, não vai dar para ter ternura, amizade, simpatia e afeição. Né? Não dá. Também não dá para sentir prazer na companhia do indivíduo, como a gente sente prazer na companhia de um amigo, que pelo simples fato de estarmos juntos, ou às vezes falarmos pelo celular, ou às vezes recebemos um pequeno texto, alguma coisa, nos dá prazer o fato de lembrarmos daquela criatura. Porque nós fazemos, e hoje a gente entende disso, nós fazemos um link que é o wireless, né? Porque antes a gente falava tudo de cabo, né? É wireless. Nós fazemos um link, até porque nós vivemos um mundo de energias. Nós fazemos um link com aquela criatura e, ao mesmo tempo que esse link é positivo, é tão fantástica a vida que nós entramos em contato com mentes que têm uma situação de similaridade também. Então, quando mandamos aquela nossa energia, aquele nosso pensamento positivo na recordação do indivíduo, nós não só estamos mandando do que é nosso, como estamos assimilando de outras pessoas, fortalecendo o que estamos enviando e mandando para ele ou para ela exatamente uma carga muito mais exponenciada. E como todo o processo é de retorno, esta condição volta para nós, né? Volta para nós também enriquecida, não só daquilo que o indivíduo sente, como também daquilo que ele vai, quando manda de retorno, vai assimilando de mentes que pensam de maneira semelhante, que é simplesmente sensacional. E aí não é incomum essa situação acontecer de você dizer, estava pensando em você. Quando você me ligou, falávamos de você ontem. Aconteceu hoje. Falávamos de um casal muito querido nosso, que há tempos nós não víamos, e ontem, nos recordando das pessoas, e hoje, pela manhã, nos encontramos com eles, para a alegria nossa. É simplesmente sensacional. Cria links. É claro, não vai dar para sentir prazer com uma pessoa, de repente, que o santo não cruza pelas condições energéticas, mas também aí ficar mandando pensamentos desequilibrados para ele ou para ela é enfermiço. Vai fazer o mesmo procedimento? Vai. Vai exponenciar pela condição de similaridade? Vai. Vai poder prejudicá-lo em alguma coisa? Depende. Depende. Se a coisa estiver enrolada de ambos os lados, sim, é possível. Só que tem um detalhe, tem a lei de retorno. Quem é o emissor? O palito de fósforo, quando acendido, queima o papel que colocamos acima dele, mas ele se queima primeiro. O emissor sou eu. Eu estou mandando o veneno, só que eu dou uma descarga. Ele vai receber em caráter homeopático, mas eu mando alopaticamente daqui. Né?
É tudo uma questão de escolha. Essas são as diferenças sutis do ensinamento do Cristo. Outro aspecto, forçar para que não haja diferença entre ele e os amigos. Não tem. Né? Numa roda de amigos, o indivíduo não tem essa similaridade. Né? Não adianta forçar a barra em relação à confiança, né? A questão do relacionamento por si só. Não é o mesmo. Simples assim. Bom, então, o que seria amar os amigos? Já que não é assim, como é que é? Bom, não é tão complicado. É não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Que é muito difícil. aquela expressão assim, eu acho que eu vou levar para o túmulo. Não vai. O problema é que não vai. Claro, não é. Esse é o trabalho. É vencer a quem? Não é o outro. É vencer o que está em nós. Outro dia, dando uma aula aqui no KSSF, o mentor fez com que a gente recordasse de uma cena que se encaixa relativamente bem dentro do nosso assunto. Nós dávamos uma aula sobre a questão dos relacionamentos. Vamos até preparar no futuro uma palestra sobre as relações de casamento, seja de que relação for ela, mas a de convivência em comum. E falávamos a respeito do assunto numa aula, de repente uma jovem senhora levantou-se e, com o dedo em riste, porque na hora que ela ouviu a colocação a respeito, ela levantou-se com o dedo em riste e disse: o senhor, para mim que sou jovem há mais tempo, olhando, o senhor está querendo dizer que aquele traste que eu tenho aqui em casa, aquela coisa que eu suporto há mais de 20 anos dentro de casa, eu vou ter que voltar com aquela coisa? Bom, eu fiquei... Foi um choque. Eu fiquei calado, disse, meu Deus, como é que eu vou sair desse imbróglio? Porque foi tão chocante que desligou até mentor. Se fosse obsessor, tinha desligado também. Tamanho foi o choque. Né? Aí eu falei, como eu não respondesse, ela voltou à carga. Né? Voltou à carga. O senhor quer dizer... E estava já em pé, com o dedo em riste e tal. Bom, aí eu raciocinei, voltei à questão da capacidade de raciocinar e poderia ter perguntado, mas não caberia, porque a coisa ficaria pior. Onde é que estava o traste? Ele não estava ali. A coisa não estava ali. Quem de fato poderia ser coisa ou traste? Tinha uma dúvida. Lembra-se da passagem da mulher adúltera? Onde é que estava o adúltero? Né? Onde é que estava o adúltero? Onde é que estava o traste? Quem era o traste? Não saberia dizer. Mas como ela voltou à carga de novo, aí eu precisava devolver-lhe, dar-lhe uma resposta e preferi dar uma resposta mais branda possível. Eu disse, com aquela coisa, com aquele traste, que eu não conheço, mas por ser traste me parece que eu também não devo conhecer, não é? Porque, não é verdade? Mas enfim, que eu não conheço, com aquela coisa, com aquele traste, não. Mas com aquilo que a senhora tem no seu coração, sim. Porque isso lhe pertence. É ou não é essa situação? Rancor, ódio, desejo de vingança. Isso pertence a quem? A ele? Pode pertencer a ele. Mas se pertence a ele, é problema dele. Não é fato? Divaldo muito feliz, assim, como sempre nas suas palestras, assim, o fato das pessoas não gostarem de mim, paciência, de direito das pessoas. O problema é só quando eu não gosto das pessoas. Agora é de direito das pessoas. Nós temos que respeitá-las. Você não vai agradar todo mundo. Ponto. Nem Jesus agradou. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Sempre vai ter um processo. E, aliás, você quer desagradar? É só você querer tirar as pessoas do
comodismo, da posição comodista, do lugar comum. Pronto. Você já vai arrumar problema, não vai? Né? Só você querer tirar a gente do comodismo, porque é fácil se acomodar em determinada situação. Tenta tirar a pessoa dali para ver se já não se cria algum problema. Bom, mas não é só isso. É perdoar e não opor-se à reconciliação, mesmo que tenha-se algumas reservas. Né? Vaso quebrado, depois que você cola, por mais perfeito que foi feito o serviço de restauração, já tem, né? Já houve uma quebra, já tem uma situação. Outro aspecto também é retribuir-lhes o mal com o bem, não é ser capacho das pessoas. Não é se colocar numa posição onde a criatura seja humilhada, espezinhada, absolutamente. Por isso que para a criatura que tem uma visão limitada em relação à própria vida, a condição do amar o próximo para amar o inimigo para o incrédulo é uma coisa absurda, é um contrassenso. Outro aspecto ele porque tem a sua visão apenas na vida presente, é limitado em si mesmo. Então a criatura limitada em si mesma, ela vai, obviamente, tentar fazer o quê? Não vai ter nenhum interesse em perdoar, pela obviedade da própria situação em si, e vai conservar rancor e o desejo de vingança, e vai fazer com que aconteça no momento que for possível, que seja possível, que haja uma oportunidade. Bom, esses já estão devidamente enfermados, né? Para se manifestar no corpo é uma questão de muito pouco tempo, não é? Até porque é tão importante nós entendermos que a nossa consciência não tem tempo, ok? Não existe tempo para o inconsciente. O inconsciente não registra tempo. Não existe passado, presente, futuro para o inconsciente. Só existe o hoje. Por isso que a gente vê casos de tanto sofrimento de pessoas que vivem aquela realidade, por vezes acontecida, um processo traumático na infância, mas a pessoa tem aquela marca tão presente, não consegue se libertar daquilo, e precisa, em muitos casos, de uma terapia, etc., junto com assistência espiritual, para quebrar aquela relação, e vivendo aquela relação, para o inconsciente, aquilo não aconteceu na infância, na adolescência ou às vezes na juventude. Aconteceu hoje. Está presente. E o que é mais interessante, às vezes também acontece o seguinte em relação ao nosso cérebro. Isso não é mais... Não, o que a ciência está fazendo, descobrindo as coisas que foram trazidas pelos espíritos, né, há mais de 160 anos, a começar do Livro dos Espíritos. Para o cérebro, até mesmo o fato da minha imaginação, para o meu cérebro, é realidade. Então, se eu tenho algo contra alguém, veja o quanto é sério isso. O momento acontecido não está lá, está aqui. Por isso que a gente vê esses casos obsessivos, né? De séculos. Ele não está lá, ele está aqui. E tem um outro detalhe. Como a minha experiência, pense nisso, a nossa experiência, ela, do acontecido até hoje, supondo que essa ocorrência está há anos atrás, né, para a nossa medição de tempo. Porém, para o inconsciente, ele está neste instante. A nossa condição de existência foi ganhando experiências, não é assim? E aí, na situação do hoje, nós, às vezes, elucubramos da seguinte maneira. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu pegaria essa criatura, apertaria o pescoço dela, mas bem devagarinho, para ela ir lá ficando roxinha devagar. Sabe o que está acontecendo? Para o cérebro, isto é uma verdade.
o que nós imaginamos e o que nós, de fato, podemos fazer tem a mesma realidade. Sabe por que o cinema nos encanta? Por exemplo, porque a gente vai ao cinema e às vezes sente vontade de beijar o Brad Pitt ou a Angelina Jolie. É uma questão de preferência. E isso na nossa imaginação acontece. Por isso que as telas nos encantam tanto, o teatro nos encanta, as coisas acontecem. Porque na nossa imaginação, o cérebro registra como realidade. Não é genial? Isso é a ciência que já sabe, ó. Só que não é tão, né, divulgado. A nossa criação, bom, mas aí os espíritos dizem, você cria formas, pensamento, que se movimentam, não é? Que você dá vida enquanto você mantém esse desejo. Percebeu? Todos esses conhecimentos em relação ao indivíduo que conserva rancor e deseja vingança, ele está literalmente, o quadro está, de fato, para o cérebro no momento atual, para o inconsciente aconteceu agora. Para o cérebro, o fato dele estar imaginando um processo de vingança, de retaliação, é verdade. Está acontecendo. Apesar de dizer, mas eu estava imaginando, mas está acontecendo. E o que é, agora, aliando o conhecimento espírita, nós estamos formatando esse material todo que espíritos mais evoluídos vêm e tentam nos auxiliar, nos tirando desse monoideísmo que, por vezes, nós entramos pela opção de querer a revanche. Então tenta, mas o obsessor também pode ver, não é dizer, opa, está aí o ponto fraco. É só estimular esse processo. Né? E com esse estímulo eu vou conseguindo fazer o quê? Domínio. Vou dominando a situação. Perceba como as coisas são simples, porque nós somos criaturas simples. A gente costuma complicar as coisas, mas nós somos criaturas simples. E todo esse processo é uma realidade na nossa existência. Daí vem o quê? Com o tempo, a manutenção dessas energias desequilibradas vão se acumulando no perispírito e chega uma hora que o corpo físico precisa fazer o papel cirúrgico, que é buscar curar, retirando esse acúmulo energético do perispírito e colocando no corpo como uma verdadeira esponja que suga do perispírito, vai para o corpo e se chama, quando não, câncer. Ou qualquer outro tipo de indisposições, enfermidades, dependendo do valor que nós damos ao problema, à situação ocorrida. Agora a gente sabe, com a ciência, também o que nós somos capacitados em fazer. Por isso que psicoterapeutas, médicos, etc., têm solicitado às pessoas cada vez mais. Às vezes não pede para você fazer prece, porque prece, às vezes, o sujeito acha que tem conotação com religião, quando não tem absolutamente nada a ver. É ligação criatura-criador, não tem religião nenhuma no meio, mas como fica assim uma situação, né, parecida que tem viés religioso, eles têm solicitado para você, para nós, meditarmos, cujos efeitos no cérebro é exatamente idêntico quando você faz uma prece, quando você medita. Mas por que isso? Porque é patente que o indivíduo está com a condição dele próprio, abalando o próprio sistema imunológico com situações, por vezes, que poderiam ser totalmente administradas. Significa dizer que eu não tenho no meu programa reencarnatório determinadas enfermidades? Sim, significa dizer isso. Significa dizer também que eu posso implementar uma enfermidade que eu não tenho em programa reencarnatório? Sim, pode. Mas por quê? Porque todo dia a gente refaz o nosso programa reencarnatório. Simples assim. Não é? Não é ótimo a gente saber que nós somos senhores da situação? Senhores e senhoras de nós mesmos? É ótimo.
Essa doutrina é uma bênção. Aliás, Jesus é bênção, porque a doutrina nada mais é do que reviver o cristianismo. E nós, como espíritas, o que significa, então, amar os inimigos? A gente tem visão de passado, presente e futuro. Apesar do tempo não existir assim, mas é como nós tratamos no processo evolutivo e sabemos que sempre, não é, tem uma condição amarrada aí, ou o que pode ser feito em relação às situações para serem resolvidas. Que maldade pode fazer parte de prova que, às vezes, a gente precisa suportar. Situações, às vezes, que podem ser até de caráter coletivo, não é fato? Às vezes nós nos inserimos em provas que, de repente... Eu não gosto muito de citar exemplos, mas, às vezes, nós precisamos reencarnar numa sociedade que tenha indivíduos que pensem neles e não na sociedade. Apesar de política ser algo o significado é de trabalhar para a sociedade, né? Mas indivíduos que ficam fazendo politicagem, abandonando a questão pura da política, né? Que é cuidar da sociedade, zelar pela sociedade, para o bem da sociedade. E nós pedimos uma situação, por vezes, pela necessidade de trabalharmos determinados aspectos em nós mesmos, de nos inserirmos numa sociedade que pode ser numa sociedade ampliada, que é uma família ampliada, como às vezes num grupo um pouco menor, que, não é, reúnem ali situações que são de desafetos e coisas do gênero, não significando que família espiritual todo mundo pensa igual. Se todo mundo pensar igual é porque as pessoas estão enfermas também, porque há um processo fascinante de envolver todos no mesmo nível de pensamento. As pessoas também estão enfermas, né? Porque você tem, num grupo espiritual, que são chegados, você tem divergências em determinados aspectos, mas essas divergências fazem parte do processo e não necessariamente, né, eles deturpam a relação em profundidade. É óbvio que não, porque nós somos criaturas semelhantes, não somos criaturas iguais. Então, por vezes, precisamos de uma situação dessa natureza e nos inserimos para trabalharmos essas condições, né? Pessoas que, por vezes, não se acertam, então podem vir, né? Como, olha que maravilha, vem pai, filho, mãe, filho, se casa, alguma coisa que seja muito mais próximo, que, aliás, são esses que a gente precisa exercitar caridade logo de largada, né? Porque exercitar caridade com quem está na situação difícil e a gente não conhece é fácil. É ou não é, Mônica? A gente atende as pessoas assim, de sorriso, etc. Mas quando chega em casa, às vezes as pessoas nos conhecem até pela maneira de abrir a porta. Então, se você divide com alguém, chega em casa hoje, surpreenda a pessoa. Abra a porta em paz. Sem fazer barulho no trinco até. Oi, cheguei. Vai devagar, porque se o cara for cardíaco, você mata ele. Porque a surpresa é tamanho. Mas é uma realidade. Se a gente não tiver paz em nós, como é que a gente leva paz para os outros? Chega em casa, às vezes, do mesmo jeito, da mesma maneira, com o senho carregado, e às vezes saiu da casa espírita depois do passe. Tenha santa paciência. Você não quer ser feliz, criatura, você não quer ser feliz. Você não precisa nem ter inimigo, você é o pior que já existe para você mesmo. Mas não é verdade? Quem é o pior inimigo para nós, senão nós mesmos? Qual é o melhor amigo que nós temos, senão nós mesmos? Sabe, se a gente não gosta da gente, é um problema. Nós somos um problema para nós mesmos. Ser para os outros aí já é, não é? Já é consequência. Esse é o ponto. Então, veja, como espírita, nós temos tanta informação que a ciência agora traz, não é? A cada dia, faça as comprovações que não dá para a gente pegar esse material todo e jogar para cima.
e continua vivendo na mesma situação, na mesma batidinha, do mesmo jeito, reclamando da vida, reclamando do que aconteceu, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque não sei o quê, porque eu fui contrariado nisso, porque eu fui contrariado naquilo. Se eu estou no trânsito é porque eu estou no trânsito, se eu não estou no trânsito porque eu não estou no trânsito, se eu estou em casa porque eu estou em casa, porque não tem... Para com isso, criatura de Deus! Sabe, dá uma folga para você mesmo. Respira um pouco, muda a sintonia. Não é possível que não seja, em determinado momento a gente não consiga. Mas veja como é uma enfermidade, a viciação mental. O indivíduo se vicia com tamanha intensidade que haja Cristo, nem Cristo para tirar o indivíduo da situação. Porque, e o que é pior, né? É um envenenamento que o indivíduo passa a gostar. Viver é a mesma coisa de gente que se queixa. Né? Então, ele cria uma estrutura mental, né? E reincide naquilo e vai se aprofundando, porque das coisas do dia a dia passa para a temperatura, sempre tem um porquê para se queixar. Né? Ou seja, e aí é altamente desagradável, porque você às vezes liga para a pessoa... Oi, fulano, como é que você está? A pessoa começa a explicar as mazelas dela, mas não estou interessado nas suas mazelas, eu estou querendo saber se está tudo bem só. Eu não precisa dividir mazela com os outros, não é verdade? Porque às vezes você tira alegria, você rouba a alegria do outro. A gente não precisa de inimigo, não é verdade? Dentro desse quadro não precisa. Então, há que se tomar cuidado. Até porque as vicissitudes, as contrariedades, inclusive desse jeito, né, com conhecimento, com busca de racionalização sobre, começa a ficar mais amena. E a gente passa a ter mais facilidade de perdoar, de quebrar os laços, quebrar as correntes que nos prendem ao drama, quebrar. Assim, ó, chega, já cansei. Não é? E, em vez de ficar se queixando, agradecer a Deus pela experiência. O que não é tão simples. Mas, se a gente parar para pensar, tudo que nos ocorre tem um porquê. E não tem um porquê em existência passada. Tem um porquê, por vezes, num comportamento atual, na maneira da gente se conduzir. Então, a pergunta é simples. Amando os inimigos, nós não estaremos apoiando a perversidade? De maneira alguma. O que acontece aí é o seguinte: esse amor não tem por fim aprovar as atitudes desequilibradas, nem para nós, nem para os outros. Visa, não é? O objetivo, o foco é sensibilizar para a reforma interior. Até porque é o exemplo que arrastra. O exemplo arrasta. Não adianta as palavras sem... Por que Jesus, então, não ficava fazendo discurso? Ele ensinava, né? Ensinava e mostrava na prática o que deveria ser feito sem imposição. Simples assim, mostrava na prática. Por isso que o sofrimento decorrente da má conduta do indivíduo e a postura positiva não é se tornar, a ovelha no meio dos lobos, nada disso, corrige os perversos do mal. O que Kardec diz a respeito? Aquele que no mundo moral se eleva, compreende que o ódio e o rancor o aviltaram e o rebaixaram, o aviltaria e rebaixaria diante de si mesmo. Ser superior ao adversário é necessário que se tenha a alma mais nobre e mais generosa do que a dele. Não é ser superior, é buscar a generosidade, a nobreza no relacionamento. A pessoa me feriu, ok. Não tem determinadas situações não tem volta, não é verdade? Você às vezes lança uma palavra, não era bem aquilo que você quis dizer, mas já disse. Aí você pede desculpa, mas a pessoa se melindra, a coisa fica complicada para administrar. Mas, no final das contas, esse pedido de perdão tem que ter uma solução em nós. Uma sinceridade para conosco, para que essa sinceridade possa ser transferida para o outro. Agora, se ele quer aceitá-la ou não, é um problema
que não nos compete avaliar. O importante, então, não é ter inimigos, nem encarnados, nem desencarnados. Essa história, veja, por quê? Porque é um processo de prisão. Amarra-se a criatura, a coisa toma proporção e, por vezes, situações que são banais, coisas simplórias, vão tomando um volume porque não se quebrou logo de início. A melhor coisa que se tem a fazer, por vezes, é perguntar: você tem algum problema? Eu te fiz alguma coisa? Falei algo que te desagradou? Porque existe coisa melhor do que se fazer do que usar de sinceridade? A começar dentro de casa. Por que você está com essa tromba? Você não vai falar isso para ele ou para ela, né? Mas, na verdade, eu percebi que você não está ainda na condição, né, de elefante, porque eu estou vendo que cada dia está crescendo mais. Né? Mas não é uma realidade. Por que desse... Né? Aconteceu alguma coisa? Não, porque... Tá bom, ok. Me desculpe. Mas você é cínico, cínica. Tudo bem, mas é um cínico, cínica que está te pedindo perdão. O que mais você pode fazer? Mas, sabe, procurar solucionar, quebrar as estruturas, porque às vezes se ganha situações, toma uma proporção tamanha, que a coisa... O que é a outra existência? A gente todos os dias vive a realidade de outra existência, não é assim? A gente tem um simples cochilo ou um sono mais longo, nós estamos numa condição de uma outra existência. Estamos no plano imediato ao nosso. Se tivesse desencarnado, era a mesma coisa. Então, aquilo que os sentimentos, as coisas positivas e as coisas negativas estão juntos. Não vão ficar no corpo. Quem dera ficasse. Né? Então, não ficam, estão em nós. Então, a gente leva isso. Não precisa desencarnar para ter essa noção, porque todos os dias a gente faz um test drive no processo, quando sai do corpo. E não precisa sair por muito tempo. Não é? Um cochilo que a gente dê, por vezes, a gente sai, está numa dimensão diferenciada, depende da dimensão que está, significam, por vezes, horas de experiência com o material que nós estamos levando. E a gente diz assim, não sei por que eu saí do corpo no processo do sono, vou para cada lugar. Por que será? O que você carrega no seu coração? O que você carrega é o que te coloca, até porque é gravidade pura, que atua no perispírito, que é matéria. A gente sai do corpo, vibrando em ondas largas, negão. Você vai para onde? Você vai para cima? Não, você vai para baixo, que é o lugar que você merece. Ponto. Isso é a lógica da vida. Isso não é injustiça de Deus, castigo nenhum, é minha escolha. Mas eu não tinha consciência, agora tem. Então muda. Não é verdade? O convite é para mudança. Jesus não veio aqui para ficar, olha, veja bem. Ele veio aqui para dizer, escuta, está na hora de mudar. E faz 2000 anos já que ele está falando isso. Então, não é pouco tempo. E ele vai mais fundo, diz, se alguém vos bater na face direita e apresentar-lhe também a outra. Não é significar ser espancado pelo outro, não é isso. Servir para o outro de saco de pancada, não é isso. Ele vai quebrar as estruturas de uma lei que já era um avanço juridicamente falando, foi um avanço olho por olho, dente por dente, porque limitava o indivíduo a causar ao outro o prejuízo que havia recebido. Então já era limitante, já era avançado para a época o olho por dente por dente. Mas a Mahatma Gandhi, não é, o libertador da Índia, pegando-se desse conhecimento, disse assim, se nós fôssemos usar, não é, com os nossos irmãos ingleses, com quem tinha um problema ali seríssimo, o olho por olho, dente por dente, e todos nós terminaríamos cegos e sem dentes. Né? Porque é como a coisa funciona. Então, ele quebrava essa estrutura, que é uma estrutura que, no fundo, limita a vingança, mas está inserida. Se você cortar o meu dedo, eu tenho o direito de cortar o seu dedo. Era como funcionava. Eu não tinha mais o direito de ir lá e liquidar sua família, que era como funcionava. Então, veja, era um limitador para a época, mas que Jesus vem e faz uma alteração, porque ele diz, eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica,
também lhe entregueis o manto, e se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Na realidade, ele está falando para pessoas de 2000 anos atrás, numa capacidade de entendimento de 2000 anos atrás. O que é que eles, no resumo que nós entendemos com a capacidade que temos hoje, é exatamente toda essa estrutura que, não é, a doutrina nos traz, ou seja, o próprio Evangelho redivivo nos traz. Se liberte das situações, não é? Se desapegue das coisas, se desapegue das pessoas, das coisas. Desapegar-se não é desprezar, é não se escravizar a situações, posições, pessoas, pertences, etc. E sim trabalhar valorizando a nós mesmos. O indivíduo que nos agrediu pelo seu nível de ignorância, nós não precisamos revidar. Se a gente está na I-95 ou na Turnpike, por exemplo, e o indivíduo nos fecha e quer, mesmo assim, apesar do equívoco dele, dividir o lixo que ele carrega com ele, via de regra no carro, né? Porque carregando, quer dividir contigo, você tem a opção de não aceitar. Ele pode, desde que ele leve para a casa dele, que faça bom proveito. Quando a gente entra na do outro, como a gente diz comumente, nós estamos permitindo que o outro divida conosco as coisas que, de repente, nós não precisamos dela. São esses os ensinamentos simples de Jesus, que nos estimula o quê? A amar, começando a amar no exercício de nós mesmos, para que a gente possa, né, na verdade, amando, ser mais feliz. Então ame e seja feliz. Não é difícil. Claro que nós teremos que vencer muitas etapas para a materialização desses aspectos em nós. Mas é a nossa realidade intrínseca. Somos nós na essência. Se nós exercitarmos a essência, nós seremos felizes. Aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, da maneira que nós estivermos. Porque Jesus, Deus, é amor. Amor traz felicidade, amor traz paz. Falando em paz, como sempre, muita paz a todos.